Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro do Ambiente. O Sr. Ministro diz que ontem teve que redobrar a sua atenção para ouvir aquilo que nós estávamos a dizer sobre a fiscalidade verde, porque nem queria acreditar nas críticas que estava a ouvir. Sr. Ministro, eu acho que não chega a redobrar, tem que triplicar ou quadriplicar, porque o Sr. Ministro fez ali uma afirmação falsa. Por exemplo, eu ouvi António Mexia a dizer, a louvar a fiscalidade verde. O mesmo homem que nós todos tivemos a oportunidade de ouvir, com o então Primeiro-Ministro José Sócrates, a dizer que ali na zona da barragem do Sabor só faltava betão, mas que aquilo estava quase. Está a entender, Sr. Ministro? Veja, por favor, quem é que os senhores andam a servir. Ouça, não nos quer ouvir a nós. Ouça António Mexia, para ver se chega a alguma conclusão. Depois nós também já estamos habituados a essa brincadeira com as palavras que os senhores gostam de fazer. Por exemplo, irrevogável para o Governo significa revogável já a seguir. Transitório significa definitivo. E neutralidade, Sr. Ministro, não nos venha dizer que significa outra coisa que não aumento de impostos, porque é isso que os senhores fazem, infelizmente, com a fiscalidade verde. E aqui lhe digo, infelizmente os senhores usam matéria ambiental para carregar os portugueses com impostos. Porque quando foi para descer o IRC, não quiseram cá saber de neutralidade fiscal, porque aí o Estado pura e simplesmente deixa de arrecadar receita. Não faz mal, pois não, Sr. Ministro, porque os senhores andam de facto a servir grandes interesses económicos e carregam sempre sobre as pessoas. Sr. Ministro, o senhor fala da dependência do petróleo. Eu dou-lhe toda a razão, Portugal tem uma grande dependência do petróleo, mas relativamente à mobilidade os senhores tinham duas alternativas. Ou tornam, por exemplo, através da taxa de carbono, insuportável a utilização do carro, ou outra alternativa, investem e fomentam na utilização do transporte coletivo e na alteração... A senhora deputada já não tem tempo. Termino. Da alteração do paradigma da mobilidade, designadamente pendular, para o transporte público. Os senhores da fiscalidade ambiental não fomentam rigorosamente nada desse novo paradigma necessário da alteração para o transporte coletivo. Absolutamente nada. E sobre os sacos plásticos, mesmo para terminar, Sra. Presidente, o Sr. Ministro faz propositadamente uma confusão entre a produção e o consumo dos sacos plásticos e a sua incorreta deposição. Faz propositadamente essa confusão. Porque relativamente à produção, o senhor não diga que vai descer de 466 sacos para 50, porque os senhores depois não compram, o senhor não contabiliza os outros sacos que as pessoas vão ter que comprar, por exemplo, para a utilização do lixo, para depositar o seu lixo. Mas relativamente aos sacos plásticos, a incorreta deposição de sacos plásticos requer uma fortíssima ação de sensibilização sobre os cidadãos que os senhores se recusam a fazer. Queira concluir, Sra. Deputada. Que deu resultado, por exemplo, relativamente à triagem de resíduos para reciclagem, ou não deu, Queira concluir, Sra. Deputada. Deu, Sr. Ministro, e os senhores, de facto, com a fiscalidade verde, já não tem tempo. Querem aumentar impostos. Termino, Sra. Presidente, com um justo agradecimento pela tolerância e pela chamada de atenção. Muito obrigada.